Hoje é 22 de setembro de 2020. O cronista acorda rouco com essa mudança climática que está começando a vigir aqui em São Paulo. Mas vamos lá, porque não é um problema qualquer que há de impedir que esse escriba se manifeste durante algum tempo. O cronista acordou rouco e heróico. Heroicidade faz parte do ser humano. Há dias em que ele acorda mais agressivo, outros mais modorrento. Inclusive aqueles que representam, por faz ou por nefas, um pedaço da autoridade. Pessoalmente, este antigo escriba da advocacia criminal entende que todos aqueles que significam alguma coisa no campo do mandamento, ou seja, da mandação, deveriam ser submetidos a exame psiquiátrico. A partir, evidentemente, do presidente da República. Imagine-se o presidente dos Estados Unidos da América, Trump. Segundo se diz ou se fala, o presidente lá anda com uma ordenança ao lado ou atrás, com uma maleta e uma chave amarrada ao pulso. Dentro da maleta haveria código, inclusive da deflagração de bombas atômicas ou de hidrogênio, ou sejam lá quais forem. Parece que sim. Então, uma criatura dessa natureza, aquele que tem autoridade, a possibilidade de determinar, precisa ser muito equilibrada, porque mais dia menos dia acorda mal, brigou com a mulher em casa, teve um desaforo qualquer no meio da rua, litigou com um sargento da PM, acordou com dor nas articulações, pode acontecer. E a pessoa olha ao lado e rosna, como o ministro Joaquim Barbosa, no dia em que praticamente expulsou um advogado da tribuna, togado o ministro e becado o advogado, praticamente o expulsou mano militare. Tira esse homem daqui. O ministro, naquela altura, não estava bem. Havia despertado de maus sonhos e não teve o equilíbrio suficiente para administrar aquilo que poderia ser uma emergência solucionável com uma simples suspensão da sessão durante alguns minutos e retorno mais tarde com o incidente solucionado. E se dirá que este escriba hoje acordou mal? Não. Melhor do que em muitas oportunidades, por exemplo, quando o eminentíssimo magistrado Marcelo Bretas determinou busca e apreensão em 23 escritórios de advocacia dias atrás e persiste agora em manifestações jurisdicionais agressivas, prosseguindo na sua atividade inquisitorial. Este velho criminalista estava irritadíssimo porque desde a juventude repete, obrava e ainda age
embora no ocaso, heroicamente na defesa das prerrogativas, e sempre vincado ou ligado aos guerreiros da Idade Média. As capas desses livros que o escrevinhador punha apelo em nome da OAB, as capas sempre diziam com guerreiros da Idade Média, ora suíços, ora britânicos, ora franceses, e vez por outra a moda de uma espécie de Quixote. Essas armaduras pesavam seguramente 40 quilos. E aquele guerreiro medieval as suportava para subir as cavalgaduras ou nas cavalgaduras. Precisavam de um meio guindaste a colocá-lo ou a colocá-los sobre as ancas dos animais. Então o Paulo Sérgio tem assim uma perspectiva medieval das prerrogativas da advocacia. Assim, quando o juiz Marcelo Bretas determinou busca e apreensão em escritórios de 23 advogados, sem aviso, colocou lá umas 50, 60 pessoas a incursionar não, a excursionar por outro estado da federação e efetuando manipulação, inclusive, das roupas de cama do casal, das gavetas, das roupas íntimas das mulheres, a saber se havia ali segredos de alcova, não, segredos constitutivos de advocacia mal posta. Quando o juiz Marcelo Bretas determinou que se fizesse isso, ele encetou aquilo que se poderia chamar de uma guerra santa. Supondo-se que um ou outro profissional estivesse mantendo uma conduta antiética ou mesmo delinquencial, e criando agora característica curiosíssima, porque aquele advogado, um dos advogados, Zanin, que executa a defesa de um processado pelo juiz Bretas, é também submetido à investigação por parte do mesmo magistrado. Então, o defensor advoga em favor de alguém perseguido pelo juiz, mas o juiz concomitantemente está a se agarrar à beca do próprio defensor, a ver se ele, advogado, se comportou também mal. Uma característica absolutamente extravagante. Nos termos do exercício da jurisdição, porque o juiz, a bem dizer, não larga o osso. E o advogado parece estar determinado também a agarrar a outra extremidade daquele ossário. E os dois triturando aquela parte óssea, adentadas, a ver quem chega primeiro. Se quando o advogado estivesse comportar-se de forma a provocar a suspeição do juiz, a jurisdição, os órgãos superiores da jurisdição não declarariam a suspeição do magistrado, não. Porque não o fariam? Não o fariam porque não se declara a suspeição quando o advogado propositalmente
tenta afastar o magistrado. Mas aqui, esquisita ou extravagantemente, é o juiz que belisca o traseiro do profissional, a afastá-lo do exercício da defesa. E se violenta com isso o sacrário de um escritório de advocacia. Um escritório que tem segredos mil. Se bem que o sigilário ou é muito mais em função daquilo que traz no cérebro. E o escriba fica entre perplexo com a atividade do eminentíssimo magistrado, curiosíssimo a saber o que vai acontecer e também muito atento à tramitação das apurações paralelas, porque a Ordem dos Advogados, obviamente, não se aquietou esse incidente e há de tomar as providências adequadas conforme se verá. Dentro dessa perspectiva, este guerreirinho medieval volta ao lugar de onde saiu e vamos prosseguir mais um pouquinho na crônica, que embora muito séria, é muito séria porque envolve mais de 1 milhão de advogados, tem o seu lado romântico. Pensar-se que antigamente um homem era capaz de vestir essa roupagem toda em lata ou em aço e um pouco de bronze e enfrentar os inimigos com essa lança, essa espada, disposto a morrer pela causa, conforme se verá durante poucos minutos a seguir. Agora este cronista vai guardar mais um pouquinho este guerreirinho do século XV, XVI, quem sabe, 17, entre 14 e 17. Ele vai voltar ao seu lugar. É a capa de uma edição do livro de prerrogativas que este escrivinhador pôs a público para a Ordem dos Advogados. E este cronista estava a perorar sobre esse incidente muito sério entre o juiz Bretas e o advogado Zanin e outros 20 e poucos. Ele passou pela cabeça o que faria, por exemplo, se a polícia viesse a este escritório e fizesse a apreensão desta peça linda, que foi um presente do criminalista Roberto Delmanto a este escriturário. Dizem que este velho flibusteiro da advocacia criminal está ficando parecido com este advogado. Chegue mais um pouco a perto desta criatura simpática, nariguda. Os criminalistas, quando envelhecem, normalmente perdem o cabelo e o nariz se põe protuberante e a face resta anquisolada porque o advogado começa a carregar segredos demais. E se diz que alguns dos mistérios
pesam bastante. Esta criatura aqui foi dada a este criminalista por um potentado de uma nação negra, sim, que precisou de um aconselhamento anos passados, um bom amigo, um bom conselheiro e uma criatura formidavelmente resistente aos preconceitos raciais que ainda andam por aí. Esta biblioteca tem livros de 1700 e pouco, quiçá. Alguns já desfolhando. E não se dirá que todos foram lidos, não. Mas a grande maioria foi aberta e sublinhada num ou noutro ponto. Lá em cima, aos relógios que este escriba costuma amealhar durante esses anos todos de vida, absorto muita vez, porque relógios como os velhos precisam funcionar, precisam ter a cabeça em ordem, bem lúcida, inclusive para quando chegar o momento adequado, poderem ir-se becados e, se possível, em pé. Há aqui uns compostos muito bem providos. Isto foi trazido da Europa como uma criança de colo, nos braços, na poltrona de um avião, porque é uma porcelana tão preciosa que não poderia afastar-se dos braços do dono. À medida que o tempo passa, se começa a ficar muito mais chegante as coisas que são mais estimadas. Isto é um bronze, deve ter seus... Nós estamos em 2020, deve ter seus 200 anos, quiçá, talvez mais, patinado com o tempo. O autor é um escultor famoso que fez esta estátua como aquela de Dante del Manto, que este escriba viu afundirem no chão, na terra, na lenha, como era o costume dos antigos escultores. Isto aqui é uma obra pintada por este escriba, diferente, feia, dourada sim, mas talvez seja a melhor pintura que o Paulo Sérgio já fez nos seus anos de tentativa. Abandonou o pincel, sim, porque não há tempo de ser muita coisa. Esta aqui é uma bela pintura. Este escrevinhador ia pô-la em exposição com outras 40, mas veio a pandemia e vai esperar. Esta é uma esculturazinha de Angelo Taccari, um dos maiores escultores que o Brasil já
produziu, quem conhece muito escultura, é Antônio Sérgio Pitombo. Dizem que Antônio Sérgio Pitombo coleciona obras lindas. É um bom conhecedor do gesso, do barro e dos pincéis de tinta. Esta criaturazinha aqui, veja se é possível filmar-lhe o rosto. É muito triste e tem pernas finas. Este escriba sempre disse aos assistentes que aqui trabalharam: cuidado com mulheres de pernas finas, porque elas são excepcionalmente companheiras, mas são valentes como tais. Os artelhos finos significam muita agilidade corporal. E este escriba tem aqui obras antigas. Tem Nelson Hungria lhe autografou uns livros. Nelson Hoffenbauer, Hungria, que aprendeu o alemão enquanto delegado de polícia em Rio Pomba, uma cidade perdida num dos interiores que este Brasil tem. Mas Hoffenbauer é ascendência germânica. De repente o velho Nelson já exibia umas tinturas da língua germânica. O escriba tem aqui José Frederico Marques, que assinou uma de suas obras com uma dedicatória muito afetuosa para o Paulo Sérgio. Enfim, algumas centenas e centenas de livros. E, evidentemente, o teclado, aliás, são dois. Mas não é só um, não. O escriba tem tanto medo de perder que sempre tem a pianola em dobro, como este piano aqui, este escrevinhador. De manhãzinha chega e costuma tocar os dois, a ver qual deles se comporta melhor, conforme a enervação intelectual do momento. Nós, seres humanos, somos metafóricos. Nascemos metafóricos e havemos de morrer com certeza no entremeio de metáforas.
E se dirá, por que é que este velho, antigo e gasto alfarrabista, se preocupa em dar a dimensão dessas preciosidades todas elas significando cada qual delas é um pedacinho de vida, um pedacinho de existências. Há um desses volumes perdido por aqui, que é o último presente que um antigo preceptor deu a este advogado quando o Paulo Sérgio era ainda uma criança. E ele dizia, ou disse, quando deu esta preciosidade ao menino: meu filho, a advocacia é uma atividade tão sagrada que, se quiserem tomar os segredos que você tem dentro da sua cabeça, ou que você terá dentro do seu escritório, que é a sua casa inviolável, se quiserem tomá-los, você morre lá dentro. Mas não permita que o façam, que o retirem arrastado lá de dentro, que lhe rasguem as roupas, que lhe espanquem os filhos, a mulher, os familiares, que o exponham ao opróbrio da população. Mas você e há de ser sempre um sacerdote, com seus pecadilhos, quiçá, porque não há aqueles santos nesse mundo de Deus, mas os segredos do cliente são mantidos até a extremidade da sua vida. E o Paulo Sérgio relembra isso tudo, aparentemente uma atividade egoística ou populística, ou se no sentido de demonstração da sua vitalidade, não. Este antigo criminalista tem 85 anos já. E quando viu o ex-ministro Joaquim Barbosa expulsar um advogado da tribuna no Supremo Tribunal Federal, ficou enraivecido, sim. E quando vê essa atividade orquestrada em 23 escritórios de advocacia, praticada tal atividade por um magistrado da República, este antigo criminalista ficou muito mais irritado. A saber o que vai acontecer, porque galinha que põe um ovo pode colocar outros 100 à beira do despenhadeiro. Oxalá o magistrado Bretas tenha
alguma dose de razão. É possível que encontre um ou outro suspeito nessa atividade. Em função disso, sacrifica outros 20. E pelos 20 sacrificados, precisa, sim, ser responsabilizado, porque os 20, os 21, os 22 não podem ser pesquisados sob suspeita de que um ou outro possa vir a ser responsabilizado mais tarde. Juiz Marcelo Bretas. Uma briga que só não tem dimensão maior, eminentíssimo magistrado, porque nós temos hoje mais de 1 milhão de advogados, 1 milhão e pouco de advogados, que não têm consciência plena do pecado grande que se comete quando se invade o escritório de um advogado criminal. Rubens Aprovato Machado, o último grande batonier que nós tivemos, afirmou na derradeira manifestação pública que fez, afirmou: do meu escritório só explodem as portas com o meu cadáver à frente. E morreu mais tarde, mas deixou esse legado. 1 milhão de advogados, mais de 1 milhão de advogados, perdidos por aí, formados aqui e ali, em faculdades, sim, pela podridão posta no Ministério da Educação no correr do tempo. 1 milhão de advogados que não têm consciência daquilo que representa a beca que muitos sequer conseguiram pôr ainda sobre o corpo e que precisam armar-se, sim, armar-se de obstinação. Não haver ou haverem o que vai acontecer, mas com participação ativa e atenta daquilo que vai, com certeza, acontecer e se definir. O juiz fez o que fez. Entendeu que devia fazer. Vai ou não contender com o advogado que ele processa, enquanto esse advogado defende terceiro. Uma situação absolutamente extravagante. Os dois hão de se entender, ou hão de se desentender. E em volta daquilo tudo, o juiz Marcelo Bretas, há 1 milhão de profissionais, a maioria sem entender bem o que está a acontecer, mas a maioria com tanta necessidade e tanta fome que sequer pensa no problema semeado com a atitude de Vossa Excelência. Isto há de se prolongar no tempo, é evidente, os nossos processos criminais vão e vão e vão, e chegam às calendas, às vezes além do período de vida dos viventes. Mas Vossa Excelência vai ter um problema muito grande. E eu teria muito maior se os advogados estivessem ainda hoje supinamente providos da consciência ética daquilo que representa o segredo da advocacia. Dito isto, vamos trabalhar, que é hora de trabalhar. Este escriba começa o dia, são 11 horas da manhã.
E a gente a ser defendida no meio desta pandemia, assim. Os bichos continuam aí. São um outro desafio a quem precisa, sim, estar atento à defesa de seus companheiros. E lá na Vevá.